E, cara, o que tu encontrou lá? Quando tu sentou, beleza, agora eu sou Vamos presidente ver do as contas, Flamengo, né? bora ver os bagulhos. Porque assim, a gente conversou com o Ronaldo recentemente e depois que ele veio aqui, acho que 2 ou 3 dias depois, alguma coisa, ele efetivamente Efetivamente, comprou encontrou. o Cruzeiro. E aí a gente foi na casa dele, o cara trocamos uma ideia sobre isso, não sei o quê. Depois eu fui lá no escritório dele lá, levar um presente, não sei o quê. E a gente tava conversando sobre ia aparecendo uma porrada de coisa que eram feitas de forma muito não profissional. Então, assim, conta anotada num papelzinho e guardado na gaveta, caralho, não sei o quê. O Flamengo tava numa situação parecida. Não tinha conta anotada no papelzinho, mas as contas do Flamengo eram absolutamente inconfiáveis. Se você pegasse o balanço do Flamengo de 2012, né, tinha lá um relatório da auditoria, né, não era uma Big Four como é hoje e tal, mas a primeira primeira ressalva ali do relatório da auditoria dizia mais ou menos o seguinte, dizia: a gente não precisa acreditar em nada, porque esses números aí é tudo fantasia, isso aí não tem a menor credibilidade. Então você não sabia aonde você estava entrando. Você sabia que o Flamengo devia muito dinheiro, você sabia que o Flamengo devia 3, 4 meses de salário, sabia que tinha conta penhorada, sabia que não tinha certidão negativa, mas não sabia, né, quanto, né, não sabia quantificar quanto era isso daí. E aí a primeira coisa que a gente fez foi, ainda antes de assumir, já combinamos com a Ernst Young, né, a EY, que hoje é a auditora, né, que analisa as contas do Flamengo, é uma das Big Four, e contratamos a EY apenas e tão somente para fazer uma auditoria do passivo do clube. Então, eles iriam escarafunchar tudo ali e iam dizer: ó, o Flamengo deve tanto. Né? E eles fizeram isso e chegaram à conclusão de que o Flamengo devia 750 milhões de reais. Se tu for ver hoje em dia, os clubes da Série A inteira estão com dívida maior do que isso, né? É Sim. uma loucura, né? Mas na época o balanço dizia que a gente devia 300. Ah, 400, nossa, tá muito abaixo. Pois é. Aí a Ernst Young falou: vocês devem 750 milhões. E na prática era um pouco mais do que isso, porque à medida que vai passando o tempo, vão aparecendo os tais esqueletos no armário. Uhum. Né? Parece uma dívida que, né, ninguém sabia, né? Aí, contando com os esqueletos, vamos supor que a dívida do Flamengo fosse 800 milhões de reais na época. Era dinheiro pra cacete. O Flamengo faturava 200 e poucos milhões por ano. Então era 4 vezes o nosso faturamento. Além disso, né, tinha tudo isso que eu falei antes. Né? Você estava atrasado nas prestações da antiga Time Mania, né? E aí, por conta disso, estava com receita penhorada, você não podia faturar nada que vinha lá a penhora e levava. Você tinha 3, 4 meses de salário dos atletas, dos funcionários. Né? Você tinha... você estava debaixo no fundo do poço em relação à credibilidade, né, porque ninguém queria negociar com o Flamengo, porque tudo que o Flamengo se comprometia, ele não cumpria. Uhum. Né? Então você tinha vários passivos do tipo, vários jogadores, tipo Ronaldinho, Petkovic, Romário, né, jogadores que já tinham saído do Flamengo. O Pet, que veio pro Flamengo pagar dívida para ele, foi campeão, saiu e ainda estava devendo para ele. Estava devendo para ele. Fora treinadores, Joel Santana. Né? Então você tinha essa situação, né? E quando a gente chegou lá, que a gente foi tentar tomar pé do tamanho da encrenca, viu que ela era muito maior. Né? Aí isso até foi um dos motivos de eu ter, no dia da minha posse, ter mudado o discurso de posse para torná-lo ainda mais dramático. Porque naquela tarde da minha posse formal, né? Porque foi 27 de dezembro de 2012, a gente só tomou posse mesmo, só entramos dentro do clube no dia 3 de janeiro. Mas no dia dessa posse formal, eu tive uma reunião na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ali naquele prédio que era o antigo Ministério da Fazenda, ali na Antônio Carlos e tal, para a gente tomar... Não é mais lá? Não é mais lá no Antônio Carlos, a Receita? Não, a Procuradoria da Fazenda Nacional é. Tá.
Não é mais o Ministério que foi para Brasília, né? Mas todo mundo lá no Rio olha para aquele prédio e diz, é o Ministério da Fazenda. Então a gente teve lá, né, nesse prédio e aí tivemos uma reunião lá com os procuradores. Eles foram extremamente gentis, mas mostraram para a gente ali o preto no branco, em português claro, como que a gente estava ferrado. A dívida com o governo, isso. Dívida com o governo federal. Então, a tal da Time Mania. A Time Mania era uma espécie de um Profut, assinado lá em 2007, né, que parcelava a dívida tributária do clube em muito tempo, só que você tinha que pagar as parcelas. Uma hora você paga, tem que pagar, né? Não, todo mês você tem que pagar. E o Flamengo já poderia ter considerado a dívida da Time Mania vencida, totalmente vencida, a partir do momento que ele atrasasse 3 prestações. Ele já tinha atrasado 13. Meu Deus. Por alguma razão, assim, sei lá, do sistema lá, o Flamengo ainda não estava com a dívida totalmente vencida, mas devia, né, aquelas parcelas que não tinham sido pagas, que na época era um negócio de 60 milhões de reais e tal. Já era dinheiro para cacete. Muito mais do que a gente tinha. E aí, o que acontecia? No final ainda de 2012, a gente entrou no entendimento com a Adidas para assinar esse contrato da Adidas, que foi renovado agora e tal. Estava previsto que a Adidas pagasse uma luva para o Flamengo. E nós, inocentemente ainda, antes de encontrar a situação do jeito que a situação era, efetivamente, ainda tínhamos uma ilusão de que poderíamos pegar uma parte daquele dinheiro e investir num atleta, vamos reforçar o time de futebol. E aí, no dia que a gente viu aquela situação ali na PGFN, aí nós chegamos até quem foi comigo foi o Rodrigo Toches, que hoje é vice-presidente de finanças do clube. Nós chegamos lá para o procurador-geral e falamos, pode ficar tranquilo que semana que vem vai entrar um dinheiro no Flamengo. Não é nem sombra do que a gente deve aqui, mas o dinheiro vem todo para cá. Não vamos comprar jogador nenhum, não vamos fazer nada, vamos pegar esse dinheiro todo e entregar para vocês aqui. Só para vocês saberem que vocês estão lidando com outro tipo de gente agora. E aí, a partir daí a gente começou aquela negociação com a PGFN, né, eles sabendo que nós estávamos bem intencionados e assinamos um acordo extremamente rigoroso, dramático, aquele acordo que você sabia que quando você pagava a prestação daquele mês, você comemorava, né? Pagamos. Agora, no mês que vem não vamos conseguir, não. E aí conseguia, aí comemorava de novo, né? E aí foi assim, né? Através desses acordos dramáticos, a gente conseguiu emitir a certidão negativa de débitos, né? Porque a gente não estava mais com dívida vencida. E aí, com a certidão negativa, a gente se habilitou a receber patrocínio de empresa estatal. E aí conseguimos o patrocínio da Caixa Econômica, conseguimos ter acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte. Nessa altura, a gente já tinha trazido o Marcelo Vido, né, para ser diretor executivo de esportes olímpicos do Flamengo, que até hoje eu não sei como é que ele aceitou, porque ele saiu do Minas Tênis Clube. Marcelo Vido, vocês sabem, né, quem é, né? O Marcelo Vido é tricampeão do mundo de basquete, uma vez como atleta e 2 vezes como diretor, e ele era um executivo de altíssimo nível, estava há muito tempo lá no Minas, e a gente conseguiu trazer ele para o Flamengo pelo mesmo salário que ele ganhava no Minas, só pelo desafio. Então, quando eu ouço agora falar, vocês devem ouvir também, que ele está em dificuldades lá no Flamengo por conta de pressões aí, de dirigentes amadores e tal, eu fico pensando como é que o Flamengo um dia vai fazer a besteira de jogar fora, né, um executivo daqueles que tem nível, né, que tem estofo, estatura ele tem muito, porque ele tem 2 metros de altura, né? Ele tem estatura física e moral para ser ministro do esporte, para ser secretário do esporte de qualquer unidade da federação, para ser presidente de qualquer confederação. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo que o Flamengo pode, né, perder um recurso humano dessa...